Os alunos de Adorno, nos anos de apogeu da Escola de Frankfurt, a saber, Helmut Reichel e Hans-Georg Backhaus, são os pioneiros do que este último batizou de Neue Marx-Lektüre, uma linha de investigação que, a partir da década de 1970, tem contribuído significativamente para a retomada da pesquisa das fontes, quer dizer, dos textos de Marx, numa perspectiva cada vez menos ortodoxa. Ora, Backhaus confessa em seu livro de 1997, Dialektik der Wertform, que as ideias centrais dessa retomada de Marx estavam presentes nas aulas de Adorno, o que leva às seguintes questões a serem respondidas no devido momento. O que na escola de Frankfurt deu ocasião a que se desenvolvesse uma nova leitura de Marx? Como a escola de Frankfurt se relaciona com Marx? A última questão foi objeto do bloco anterior. A primeira será respondida aqui com o testemunho de Backhaus. Dizia ele no mencionado livro: os apontamentos do verão de 1962, publicados no apêndice, que será apresentado aqui na sequência, devem dar uma impressão da atmosfera espiritual e política que no início e meados dos anos 60 deu ocasião para uma nova leitura de Marx e que também constituiu o fundo espiritual do movimento de protesto. Ao repensar recentemente, depois de 50 anos, meus apontamentos, não pude negar nem minha surpresa, nem certo constrangimento ao ver que em meus trabalhos se encontra como um fio vermelho o pensamento que Adorno expressou nessa disciplina e que me deve ter determinado, mais ou menos inconscientemente, a investigar a literatura econômica justamente sob este ponto de vista. Fica claro nessa declaração que o lugar de gestação daquelas primeiras leituras de Marx por Backhaus e Reichel foram as aulas de Adorno, algumas ladeadas pela presença de Horkheimer. Olhando mais de perto, fica claro também que a relação, sobretudo de Adorno, com Marx não vai além de algumas ideias para uma leitura heterodoxa, envolvendo particularmente a teoria do valor. Nas aulas de Adorno, tanto de filosofia quanto de sociologia, não se encontra um esforço de leitura e compreensão do texto de Marx, o que justamente será o trabalho fundamental das novas leituras de Marx. Apesar da fertilidade dessas ideias, referentes sobretudo aos capítulos iniciais do Capital, elas não se prestam para uma compreensão abrangente da totalidade do sistema capitalista, certamente fundamental para a sociologia. Essas limitações são apontadas por Backhaus em outra passagem de seu livro. Apesar de os conceitos fundamentais da teoria do valor de Marx transcenderem, segundo a opinião de Adorno e Horkheimer, a teoria do valor como disciplina econômica especializada, foi dedicada à interpretação desses conceitos fundamentais à sociologia e filosofia frankfurtianas uma porção surpreendentemente pequena de cuidado. Ao se considerar a função extraordinária que é atribuída a um único conceito, a saber, ao valor ou ao trabalho social, só podemos ficar espantados que Adorno e Horkheimer ignoraram completamente a parte doutrinária da teoria do valor-trabalho, relevante sociológica e filosoficamente, a saber, a análise da forma de valor. Se na querela do positivismo Adorno só pôde apresentar seu conceito de totalidade de forma muito indeterminada, isso tem sua causa, sobretudo, em que a totalidade não se deixa explicitar de maneira racionalmente compreensível a partir de um conceito difuso de troca e valor. Dito isso introdutoriamente, podemos deixar os apontamentos de Backhaus falarem por si. Seu valor documental é inquestionável, o que tem sido reconhecido progressivamente pela pesquisa na área. Eu acrescentei alguns realces para facilitar o acompanhamento do texto e vou me limitar eventualmente a alguma observação para contextualizar o que Backhaus está dizendo. Então, Hans-Georg Backhaus, apêndice à Dialektik der Wertform de 1997, onde se encontra na página 501 a 513, com Theodor W. Adorno sobre Marx e os conceitos fundamentais da teoria sociológica,
de apontamentos de um curso no semestre de verão de 1962. Sobre o nominalismo social de Popper. O conceito de lei é tacitamente equiparado por ele à regularidade de fenômenos repetidos. Na verdade, o conceito de lei visa reter um determinado processo em sua estrutura. É essencial para o positivismo hipostasiar a divisão de trabalho das ciências e, com isso, também negar este conceito de lei, como quando Popper argumenta que a ciência histórica não pode verificar o conceito de lei. O contexto aqui que rola ali, sobretudo nos anos 60, uma querela dos frankfurtianos, particularmente de Adorno, com Popper e um seguidor de Popper chamado Hans Albert, que são caracterizados ou adotam uma posição positivista em sociologia. E Adorno vem de uma tradição hegeliana, dialética, né, e trabalha, então, uma vertente alternativa dentro da sociologia. Esse debate é conhecido como querela do positivismo, a que o Backhaus se referia também em seu livro. Aqui se isola a ciência histórica. Marx é acusado de economicismo. Adorno, há conexões espirituais que se autonomizam de tal maneira que, ao reduzi-las sem mais a causas econômicas, faz-se de Marx um nada. Trata-se bem mais de indicar as condições que levaram à autonomização das conexões espirituais. Esta é nossa tarefa. A própria autonomização deve ser derivada da dinâmica social. Popper acusa Marx de essencialismo. Marx teria rido e recomendado a si mesmo como nominalista, colocar Hegel de pé. Apesar disso, eu diria que Popper tem razão, até onde em Marx são autônomos os conceitos de estrutura sem os quais a multiplicidade social não pode ser pensada nele, enquanto Popper é, no fundo, hostil à teoria. Quando se abandona o momento da autonomia do conceito, negou-se a possibilidade de teoria. No lugar da teoria entra, então, a exigência de que a sociologia, como uma espécie de repartição, tem de colocar à disposição da sociedade fatos bem organizados que são usados na praxis dominante em cada caso. E onde Popper tira sua exigência de uma sociedade aberta? Isso é aqui uma referência a a um livro de Popper, né, que Popper polemiza com o que ele chama de defensores de totalitarismo, algo nesse gênero, né, que é a sociedade aberta e seus inimigos, em que está colocado ali uma linhagem histórica de Platão, Hegel, Marx, né, que seriam os inimigos da sociedade aberta. Sociedade aberta, lembrar que Popper é um liberal, inclusive amigo de Hayek, né? Então nessa linha eles entendem a sociedade aberta. Isso também é um conceito universal que aparece como que tirado da cartola. Aqui se introduz de maneira inteiramente ingênua e irrefletida um conceito universal. Humanidade já é certamente um conceito universal em relação aos homens singulares. Sobre o problema do nominalismo social. O esclarecimento reconhece cada vez mais conceitos universais como feitos por nós. Ele quer entender a aparência da autonomia do que é feito por nós. É o homem que produz tudo isto, que aparece como algo autônomo em si, é tese e não physis. Popper acusa Marx e Hegel de fetichismo conceitual ultrapassado, mas não existe consciência de um fato qualquer que não seja mediada por consciência. Proíbe-se falar de conceitos universais, e com isso se pensa ter superado a determinação alienada. A imagem da sociedade se reduz a fatos, e para serem pensáveis como fatos, devem ser produtos de homens singulares, enquanto os homens estão reunidos em associações que apontam para além da ação singular e concreta, de modo que os fatos, que supostamente deveriam ser o primeiro, são eles mesmos mediados na realidade. Eles deveriam oferecer-se a nós imediatamente como se fosse o mais real, apesar de neles se encontrar um todo que não é imediato.
Popper não teria nada contra o estudo empírico de instituições. Mas quando fala de essência, então ele recusaria isto como mitologia conceitual. Quando falo da estrutura de nossa sociedade como totalidade abrangente, então os positivistas diriam: não existe a sociedade capitalista, nossa sociedade é pluralista. Mas então pergunto: é de fato assim que o conceito é apenas um acréscimo do sujeito cognoscente ao material? Ou há algo assim como conceito também no objeto de que tratamos? Passo a falar aqui do problema central. Nossa resposta distingue nesse ponto nossa escola de Frankfurt das demais correntes da sociologia. Aqui lembraria que essa caracterização da, do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt como escola de Frankfurt, ele se estabelece apenas a partir dos anos 50, sobretudo nos anos 60, né, depois do retorno do Instituto, e particularmente de Horkheim e Adorno, para a Alemanha no pós-guerra. Né? A escola de Frankfurt passa a ser usada para caracterizar o trabalho que eles realizam no Instituto de Pesquisa Social e dentro da Universidade de Frankfurt. A própria troca é um processo de abstração. Sabendo ou não, ao entrarem na relação de troca e reduzirem diferentes valores de uso a valor trabalho, os homens realizaram uma operação conceitual de maneira social real. Nisso se mostra que a conceitualidade se encontra não só na cabeça dos filósofos, mas na realidade da própria coisa, de modo que, quando falamos de essência, designamos precisamente isto que a sociedade já tem nela mesma, sem saber. Quando nos atemos aos fatos, topamos com o conceito. Somos obrigados a recorrer ao conceito da própria coisa, em vez de subsumi-la posteriormente a conceitos de ordem. Quando Popper fala de alienação e abstração, ele chega perto deste momento. As relações entre os homens seriam de natureza abstrata. Não se deve fetichizar o conceito, mas ele sempre se encontra já na dialética com os fatos. A própria estrutura conceitual é um fato. A ciência da natureza tem objetos que não possuem consciência. Se os sujeitos não realizassem aquela abstração, portanto não fossem como sujeitos, também sujeitos pensantes, não se constituiria a conceitualidade objetiva. Os objetos não são imediatamente sujeitos, mas nos objetos também se encontra algo subjetivo no sentido de necessário para a abstração. O objeto não é algo autárquico, mas não se deve absolutizar isto, porque existe um momento da segunda natureza que tem a tendência de se fechar diante de nós em algo opaco. A superioridade do social é tão forte que a sociedade aparece como se fosse de fato primeira natureza. Aqui, então, na aula de Adorno está aparecendo essa contraposição que remonta a Hegel, né? Introduzida no debate ali no século, na década de 20, né? No século 20, por Lukács, que é um dos autores que influencia, como nós já vimos, a Escola de Frankfurt em seus primórdios, né? Essa contraposição entre uma segunda natureza, né? A ciência da natureza se ocupa do que seria aqui a primeira natureza, ou seja, a natureza que a física estuda. E quando uma sociedade se esclerosa em suas estruturas, para os membros dessa sociedade, essas estruturas sociais que são resultado de ações humanas, aparecem para os membros dessa sociedade como se fossem algo natural. E aí, então, entra nesse contexto o conceito de segunda natureza. Eles aparecem como se fosse natureza, né? E isso é o que se quer dizer com segunda natureza, né? O positivismo está tão ofuscado pela sociedade que trata a segunda natureza como primeira natureza, equiparando os dados da sociedade com os dados da ciência da natureza. Nessas questões, nossa escola
se encontra em oposição a todas as correntes sociológicas no mundo. Se dizemos que se encontra na coisa um momento de conceitualidade, isso não quer dizer que a sociedade se baseie em algo conceitual. Não se pode chegar à relação de troca sem que entre um momento da conceitualidade. Se trata de um processo de abstração que relaciona um igual com igual a um igual. Senão reinaria na sociedade irracionalidade. É o momento da igualação calculadora que fundou a diferença entre sociedade burguesa e feudalismo. Mesmo que nenhum único homem tivesse chegado ao pensamento dessa troca absoluta, ainda assim se encontraria objetivamente na redução objetiva a um igual um processo de abstração que se equipara à objetividade do momento conceitual, não importando se os homens refletem sobre isso ou não. Pelo contrário, o poder desse momento conceitual é tanto maior quanto menos é algo pensado pelos homens, mas se encontra nas próprias coisas. Por isso, o conceito é a própria coisa e não a marca característica subjetiva da coisa compreendida sob ela. Esse tipo de objetividade do conceito é algo bem diferente do tipo de objetividade apregoada pelo realismo conceitual mitológico, mas nela se encontra de certo todo o nominalismo. A própria conceitualidade na relação de troca é uma espécie de faticidade. De certo, há uma precedência do objeto em relação ao conceito, e igualmente há uma precedência do motivo nominalista em relação ao realista. Se dizemos que conceito e fato são ambos momentos, isso não significa que ambos têm a mesma dignidade. A preponderância do impenetrável em relação ao outro. Assim, não acabamos numa espécie de mitologia. Marx acusa Hegel de ter transformado o predicado, quer dizer, as atividades, as funções, em sujeito. Marx foi nominalista puro segundo sua autocompreensão, mas de maneira alguma segundo sua estrutura objetiva. Essa crítica de Marx a Hegel se dá nos textos juvenis de Hegel, particularmente num texto chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que Marx redigiu em 1843. Com relação ao Marx, do projeto do Capital, no projeto da crítica da economia política, seria difícil manter esse tipo de acusação. Provavelmente Marx criticaria Hegel por outras razões. É verdade que Hegel diz que o conceito do Estado precedeu historicamente ao conceito da sociedade efetiva, que o homem se teria deparado com a sociedade primeiro como Estado, mas, por outro lado, o caminho na filosofia do direito é o de desenvolver que a sociedade impele ao Estado por sua própria dialética, que o Estado é, por conseguinte, produto da sociedade. Então, são teses desenvolvidas por Marx nesse texto juvenil de 1843. Marx foi extremamente anti-antropológico, antipsicológico. Marx, a partir de uma certa altura, se torna crítico também de Feuerbach, que nessa época representa uma leitura antropológica dentro do complexo hegeliano. Seu interesse real eram as instituições que desumanizam o homem. Ele não fornece uma análise do homem, o que seria uma superficialidade em relação ao ser histórico. A compreensão que Marx tem de Hegel é muito problemática, mas o Marx maduro retomou a objetividade do conceito justamente contra os hegelianos de esquerda. O homem é o ser vivo que se reproduz a si mesmo. O homem se torna homem por si mesmo, pelo trabalho social. Somente através das fases do trabalho social, o homem chega ao conceito do homem, quer dizer, ao homem real e livre. Marx atribui a Hegel um conceito do espírito que é separado do lado material da existência. Ocorre que em Hegel o espírito é caracterizado como totalidade. As determinações do trabalho, entretanto, não são de modo algum as de um princípio espiritual separado, mas Hegel pensa numa relação do homem com a natureza, só que então o movimento global é interpretado como o de um espírito.
mas os momentos no trabalho são igualmente momentos materiais e não porventura atividades de um espírito isolado. O cérebro não é um intelectual. O espiritual se encontra apenas na relação universal que se desenrola entre Senhor e cérebro. Em certo sentido, objetividade ganha em Hegel um significado mais concludente do que em Marx, porque sobra um resto irredutível do institucional perante uma sociedade livre. Adorno, trata-se do relatório teórico central do curso. Isso aqui é uma referência que se praticava dentro dos cursos, que se pratica até hoje nos cursos nas universidades alemãs, né, de que no início da aula um aluno ele apresenta um relatório, né, um resumo do que foi tratado normalmente na aula anterior, ou então apresenta um relatório sobre o que vai ser tratado, mas apresentação introdutória sobre o que vai ser tratado naquela aula. Então, a dona, a propósito disso, teria começado a indagar o que significa crítica da economia política em Marx. Então, significa, primeiro, crítica da teoria clássica do liberalismo. Então, crítica, de fato, da economia política como teoria, né, de Adam Smith, Ricardo e outros. Né? Depois, em segundo lugar, crítica da própria economia. Portanto, ao mesmo tempo, crítica da autocompreensão do liberalismo, particularmente no volume 4, as teorias do mais-valor, e do próprio liberalismo. As teorias do mais-valor, que Marx não chegou a redigir, mas seria, em sua redação, seria o volume 4 do Capital, né? Marx faz, na verdade, uma apresentação das teorias precedentes, né, que basicamente são as teorias da economia política clássica. Né? Trata-se para ele de uma crítica imanente do liberalismo. No Oriente, estamos aqui falando da União Soviética, basicamente, no Oriente, né? Marx serve às relações de dominação. Este Marx pertence à esfera da literatura vulgar, ou seja, é o marxismo vulgar. No Ocidente, atribui-se a Marx que sua teoria parte da consciência subjetiva da classe proletária. É justamente isso que não se quer dizer. A teoria liberal é confrontada com sua própria pretensão em relação ao ato de troca. Vocês dizem que são trocados equivalentes, que ocorre uma troca livre e justa. Eu acredito em vocês. Agora vamos ver o que isso significa. Isto é crítica imanente. Aqui aparecem um dos conceitos importantes com que opera Marx em seus trabalhos na Escola de Frankfurt, né, que é o conceito de crítica imanente. É uma crítica que não se afasta, né, daquilo que se quer criticar, mas apresenta a partir de dentro, né, as consequências críticas, no caso de Marx, né, da crítica da economia política, né, as consequências críticas da própria teoria da economia política. Né, por isso também a crítica da economia política dos economistas clássicos. Que o homem se torna mercadoria, isto outros também viram. Marx tocar para as relações petrificadas sua própria melodia e fazê-las dançar. Esses outros que viram, né, que o homem se torna mercadoria, particularmente Marx, em sua fase juvenil, se escandaliza em um certo momento ali com a maneira como o Ricardo trata isso. Né? O Ricardo, como um economista clássico, né, ele tem claro que no mercado existe um mercado de trabalho em que o trabalhador ele vende sua força de trabalho como uma mercadoria, trocado, né, como uma mercadoria qualquer. Né? Então, os ricardianos já têm isso bem estabelecido em termos de teoria, só que não numa perspectiva crítica. Né? É natural que um ser humano seja obrigado a se vender como mercadoria, ou mais exatamente a vender sua força de trabalho como uma mercadoria para poder, em troca, obter aquilo que precisa para a sua subsistência. Porventura, não contrapor à sociedade capitalista uma sociedade diferente, mas perguntar se a sociedade corresponde às suas próprias regras de jogo,
se ela transcorre segundo as leis que afirma como suas próprias. Ora, Marx não diz simplesmente, não, isto não confere, mas leva a sério a dialética e não flerta meramente com sua terminologia. Na troca há algo igual e ao mesmo tempo não igual. Tudo está em ordem e ao mesmo tempo não. A teoria do liberalismo corresponde a seu próprio conceito e, ao corresponder a ele, ela contradiz seu próprio conceito. Na realidade, a relação de troca é pré-formada pelas relações de classe, que ocorre uma disposição desigual dos meios de produção. Este é o núcleo da teoria. Esse questionamento quase não aparece na atual discussão de Marx. A crítica examina afirmações de modo que as confronta com a coisa, desenvolvendo a partir dessa contradição as tendências de desenvolvimento. O último Marx diria sobre isso que esse método ainda é muito abstrato. Adorno passa para um outro ponto. Os estágios do desenvolvimento são desenvolvidos como distintos qualitativamente uns dos outros. Isto é como em Hegel, pontos nodais do desenvolvimento. Já Rostov, Adorno se refere aqui a Walt Whitman Rostov, em 1960 tinha publicado um livro, Os Estágios do Desenvolvimento Econômico, um manifesto não comunista, não reconhece estruturas fundamentais qualitativamente distintas. Duas fases distintas são nele apenas um mais ou menos. Não há diferenças qualitativas. Marx não é simplesmente um historiador da economia, mas nele estão mediados os momentos histórico e sistemático. O próprio processo histórico é compreendido como a passagem lógica e necessária de uma estrutura para a outra. Marx se afasta de doutrinas estáticas tanto quanto do mero historiador, que só descreve diversos estágios. O conceito é historicizado completamente. O processo é idealista segundo a forma. Ele é o autodesenvolvimento do conceito, em Marx, das formas de produção. Dupla fronte, contra idealismo invariável e positivismo descritivo. A mercadoria é caracterizada por seu valor de troca. Justamente não é a necessidade que constitui a mercadoria. O valor da mercadoria não é derivado da necessidade, mas das condições objetivas da produção, nas quais, de certo, entra a necessidade, mas apenas em último lugar, a saber, mediado pelo interesse de se desfazer da coisa. Para a teoria objetiva, é característico que não se parte da necessidade, mas das instituições, das reais relações de poder e de disposição. Vocês sempre dizem que se deve explicar a economia a partir das necessidades, mas a engrenagem não serve primariamente às necessidades, que são satisfeitas apenas com os maiores sacrifícios e terrível barulho do sistema. A necessidade é apenas arrastada junto, e por isso a economia não deve partir das necessidades, pois o mundo não se orienta pelas nossas necessidades. Essas são apenas um epifenômeno. Aqui, na sequência também vai ficar claro que a dona que está começando a polemizar contra o que nós, em geral, conhecemos como teoria marginalista do valor, que parte dessa ideia, né, de que o que constitui a fonte do valor é um fator psicológico, que é a necessidade que as pessoas têm. Então, se a necessidade da pessoa é muito grande, ela tem uma disposição maior a gastar mais para adquirir um certo bem. Enquanto que a teoria da economia política clássica, né, e que constitui um elemento teórico, né, da crítica da economia política de Marx, ela afirma que o valor ele resulta no processo de produção, né, isso que está sendo colocado aqui. E o processo de produção é um processo objetivo, né, de concorrência no mercado, de concorrência entre capitais, todos os elementos que entram na definição do que é o valor. Então, a teoria econômica que se adota em geral entre liberais e também neoliberais, na maioria das nossas faculdades de economia, ela é baseada numa teoria subjetivista, né, do valor. Então, necessidade são aqui
refere às carências, né? A necessidade de comer, beber, se vestir, isso que é a necessidade aqui, né? E os marginalistas definem o valor a partir dessas necessidades subjetivas dos indivíduos, enquanto que a economia clássica define de forma objetiva, ou seja, a partir da produção e das relações entre capitais na concorrência no mercado. O decisivo é a supremacia do aparato de produção em relação às necessidades. É isso que se deve contrapor à objeção de que os fenômenos que Marx descreve também se deixariam apresentar subjetivamente. Subjetivamente, então, é essa vertente. Que, aliás, para parênteses, essa visão subjetivista da economia, ela se constitui já nos últimos anos de vida de Marx, né, na década de 1870. Aparentemente, Marx não chegou a tomar notícia desses desenvolvimentos. Então, isso aqui são colocações de Adorno, contrapondo a crítica da economia política de Marx ao que, no contexto ali em que Marx está trabalhando, a economia ali na Europa, nos Estados Unidos, né, o que predomina uma teoria econômica são essas versões subjetivistas da constituição do valor. Né? O debate dessa contraposição não é baseada aqui em texto de Marx, mas é dizer que Marx está numa tradição que se contrapõe a uma outra mais recente, né, que aliás foi constituída exatamente como uma resposta, né, a essa teoria, porque quando a gente analisa ali a constituição do valor na esfera da produção, ressalta muito claramente a característica de contraposição de classes. Isso já tinha sido explorado lá na década de 1820, 1830, por alguns socialistas, né, que entenderam bem claramente essa parte da teoria que vem, né, de Adam Smith, também dentro dos contextos dos ricardianos, né? E para superar isso, então, se abandona essa perspectiva, né? Se passa a tratar como se o valor dos bens que são comercializados no mercado, ele proviesse simplesmente das necessidades, ou seja, da apreciação subjetiva daqueles que vão adquirir alguma coisa no mercado. O método de Marx consiste em que as abstrações são posteriormente superadas por diferenciações bastante abrangentes. Eu gostaria de registrar aqui o problema de se isso é compatível com a dialética ou se Marx aqui não transgrediu seriamente os princípios da dialética. E a dialética é uma das grandes obsessões de Adorno. Ele dedicou muito trabalho a textos de Hegel, a uma compreensão de Hegel, e acabou resultando, já nos últimos anos de vida dele, num livro já clássico, né, que se chama Dialética Negativa, dedicado exatamente à visão que ele tem da dialética. O que torna as mercadorias trocáveis é a unidade do tempo de trabalho abstrato socialmente necessário. Trabalho abstrato porque, pela redução à unidade, se abstrai dos valores de uso das necessidades. Quando um homem de negócios calcula, ele não pode recorrer nisso às condições sob as quais a mercadoria se constituiu, tampouco aquilo para o que ela é boa, mas ele se baseia em tempo de trabalho, lucro, material. É disso que a mercadoria é composta, mas com isto ela se torna uma espécie de soma de fixo, de coisa. Pelo tempo de trabalho abstrato, se abstrai dos contraentes vivos. Essa abstração transforma aparentemente aquilo que é trocado em uma coisa em si. O que é relação social aparece como se fosse soma de propriedades reificadas do objeto. O conceito de fetichismo da mercadoria nada mais é do que esse processo necessário de abstração. Na medida em que é realizada a abstração, a mercadoria já não aparece como uma relação social, mas aparece como se o valor fosse uma coisa em si. A troca continua sempre sendo chave para a sociedade. Para a economia mercantil, é característico que aquilo que caracteriza a troca, que ela é uma relação entre homens, desaparece e se apresenta como se fosse uma propriedade das coisas a serem trocadas.
Não é a troca que é fetichizada, mas a mercadoria. Aquilo que nelas é uma relação social coagulada é tomado como se fosse uma qualidade natural, um ser em si das coisas. A aparência não é a troca, pois se troca efetivamente. A aparência no processo de troca se encontra no conceito do mais-valor. Isso que Adorno está desenvolvendo aqui se encontra no início do livro 1 do Capital, que é no item titulado exatamente Fetichismo e Mercadoria. E essa é a aparência, né, de que se estabelece ali na economia capitalista, de que as relações reais são relações entre as coisas, né, porque o valor é medido com o valor de troca, né, na relação com outras mercadorias. Quando o processo social real é que toda mercadoria é produto de trabalho humano e que, portanto, por trás de cada mercadoria se encontra uma relação social real de seres humanos. As representações fetichizadas também não são mera aparência, pois na medida em que os homens de fato se tornam dependentes dessas objetividades para eles opacas, a reificação não é só uma falsa consciência, mas ao mesmo tempo também realidade, na medida em que as mercadorias são alienadas do homem. O conceito de reificação foi introduzido no contexto do marxismo ocidental por Lukács em seu livro de 1923, né, História e Consciência de Classe, que foi muito importante ali para vários dos autores na fase inicial da Escola de Frankfurt e continua reverberando nos textos e nas aulas de Adorno, né, nesse período. Né. Nós efetivamente dependemos do mundo das mercadorias. Por um lado, o fetichismo da mercadoria é aparência. Por outro lado, e isso mostra a supremacia das mercadorias reificadas sobre o homem, ele é a realidade extrema. Que as categorias da aparência sejam, portanto, de fato também categorias da realidade, isto é dialética. Conceitos como caráter fetichista da mercadoria só podem ser entendidos se não são transformados meramente em categorias subjetivas. Aqui não se trata do efeito que as mercadorias na loja provocam no homem de hoje. Não se trata de fetichização psicológica das mercadorias singulares, mas da estrutura objetiva da economia mercantil. Uma sociedade em que o valor de troca é o princípio dominante, esta fetichização ocorre necessariamente. Essencial é que a mercadoria desaparece como relação social, todas as outras reações da consciência reificada são coisas secundárias. Aqui, de novo, o conceito de consciência reificada, essa relação da reificação, da consciência reificada, com o fetichismo da mercadoria, ela é estabelecida no texto equivalente no livro de Lukács, né? Que o conceito de reificação é o conceito que Lukács usa para tratar exatamente desse conceito de fetichismo da mercadoria. Né? Embora a mercadoria seja a forma originária da ideologia, ela mesma não é simplesmente falsa consciência, mas resulta da estrutura da economia política. Esta é propriamente a razão por que a consciência é determinada pelo ser. Decisivo é que a própria estrutura objetiva da forma econômica gera a partir de si mesma a fetichização. Este é o processo objetivo da ideologia, independentemente da consciência dos indivíduos e de sua vontade. A doutrina da ideologia só insiste em que a própria falsa consciência aparece como uma forma necessária do processo objetivo que sustenta a sociedade. A própria socialização acontece por meio dessa ideologia. Aqui o problema da ideologia se torna bem sério. Mesmo quando compreendemos a ilusão, isso não muda nada no caráter fetichista da mercadoria. Cada homem de negócios que calcula tende a se comportar no sentido desse fetiche. Caso não calcule assim, irá à falência. Dinheiro também é apenas símbolo para trabalho coagulado e não uma coisa em si, de modo que os processos no setor financeiro não são primários. Antes, as relações monetárias têm de ser derivadas da economia política.
Quando o valor de troca está autonomizado, posso procurá-lo como coisa em si. E essa objetificação do valor de troca é indicada na fórmula dinheiro, mercadoria, dinheiro. Questão central: de onde vem o mais valor? A esfera da circulação é secundária, nela já se encontra dado o mais valor. Nela os empresários brigam entre si pelo mais valor que já foi produzido. A força de trabalho é a fonte do mais valor. Mas a força de trabalho é a fonte de todo o valor, inclusive do mais valor. Essa é a teoria, base da teoria econômica clássica advinda de Adam Smith. A força de trabalho é a fonte do mais valor, porque ela é ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca. Este é o ponto decisivo. O trabalhador é livre na medida em que pode mudar de um ramo para outro. O próprio valor é definido como trabalho social, por isso as máquinas não podem produzir valor por seu turno. O que essas fazem remete de volta ao trabalho, porque elas mesmas são produzidas por homens. Os empresários buscam mais valor absoluto, mas não por serem, porventura, homens maus. Marx está tão longe da psicologia quanto Hegel. Na teoria marxiana da personagem está contido o conceito de papel, só que aqui ele é derivado de condições objetivas, sendo o papel prescrito ao sujeito pela estrutura. Hoje, como em Parsons, o próprio conceito de papel não é mais refletido, sendo absolutizado. A razão propriamente por que sou cético em relação ao conceito de papel é que ele não é entendido como um momento necessário de um processo, mas destacado de forma isolada. Núcleo da dialética. Os capitalistas são obrigados a tentar acumular o mais valor. Com este fim, eles são compelidos a desenvolver máquinas para substituir trabalho vivo por trabalho morto. Caso não, eles sucumbem na luta da concorrência. Aqui retroage um momento da esfera da circulação sobre a esfera da produção. Mas por serem assim compelidos, os capitalistas criam as condições de forças produtivas que não precisam das amarras da economia capitalista. Em segundo lugar, eles criam com isto uma dinâmica que se volta contra eles mesmos. Cada vez mais trabalho é liberado, formando-se assim as condições das crises e a crescente ameaça do sistema. Para se manter, o sistema tem de desenvolver justamente aqueles momentos pelos quais mina sua própria possibilidade. O sentido da espontaneidade consiste em controlar este processo dialético cego que resulta na destruição do todo, a fim de superar o todo numa forma de produção superior. O que a dialética em si, na medida em que é cega, também cria as condições para o outro. Se não se acrescenta o momento da liberdade, sendo o todo abandonado a si, então ele sucumbirá. A eterna insegurança é uma das razões para a nostalgia represada para trás em direção a relações agrárias e artesanais. Este é o momento verdadeiro nisto. O outro, a transfiguração, é falso. Essas relações não são recuperáveis. Para entender o conceito de mais-valor, devem ser comparados dois tempos: o tempo requerido para a produção da força de trabalho e o tempo que o trabalhador rende no trabalho. Não se deve partir da mercadoria que o trabalhador produz, mas se trata de um processo de troca. Ele vende seu tempo de trabalho e, em troca, recebe seu equivalente. Mas o tempo que ele rende e o tempo que é necessário para a reprodução de sua força de trabalho são distintos. Por um lado, troca-se por equivalentes. O trabalhador dá seu tempo de trabalho e obtém em troca o que é necessário para a reprodução de sua força de trabalho. Nesse ponto se encontra a fonte do mais-valor, sem que seja necessário considerar a mercadoria produzida. Troca-se igual e igual, e ao mesmo tempo igual e não igual. Por detrás disso se oculta toda a relação de classe. Então, essa insistência de que se troca igual por igual, ou seja, que são relações justas que se dão no mercado, é o que caracteriza o liberalismo, e a crítica da economia política de Marx consistiria precisamente em
levar isso a sério, dizer que de fato se troca igual. O trabalhador, ele, ao vender sua força de trabalho, ele obtém em troca o valor, o equivalente ao que vale essa força de trabalho. Porque ele no mercado, ele aparece como uma mercadoria como outra qualquer. Ou seja, a força de trabalho, o valor da força de trabalho é determinado pelo que é necessário para reproduzir essa força de trabalho, né? Na forma de alimento, vestuário e residência, né? O próprio processo de reprodução, né? Familiar, tudo isso entra na computação do valor dessa mercadoria força de trabalho. Então, é isso que o trabalhador vende. Então, ele recebe um valor de troca equivalente ao que ele vale no mercado. Só que o que ele rende no processo de trabalho é outra coisa. Então, como valor de troca, a troca de igual por igual. Mas como valor de uso, o bom empresário sabe tirar desse tempo de trabalho o máximo e obter o máximo de valor, de mais valor nesse processo. Isso que se quer dizer aqui com troca-se igual e igual e ao mesmo tempo igual e não igual. Né? Então, esse processo, né, que para Adorno caracteriza um processo dialético, né? Ele é preciso ser exposto para que se compreenda, né, onde a teoria liberal ela é falsa. Não é que os liberais não têm a razão de que o trabalhador ele vende livremente sua força de trabalho, portanto ele é livre, toda essa conversa. Né? Mas no processo de produção, em que a força de trabalho é empregada como valor de uso para produzir valor e gerar mais valor, ali se dá uma relação de desigualdade, né? Que é a fonte das demais desigualdades e assimetrias que se estabelecem na sociedade capitalista. Né? Só porque o trabalhador nada tem senão sua força de trabalho, só por isso ele chega a aceitar essas condições. Por detrás dessa troca peculiar encontra-se a questão da relação de classe, ou seja, capitalistas versus trabalhadores. Provavelmente seria falso dizer que a teoria subjetiva não seria capaz de explicar todo o mecanismo da economia a partir das necessidades. Certamente é possível fazê-lo também com as categorias subjetivas, caso nos contentemos com desenvolver um esquema formalista para os processos econômicos. Então, assim, a teoria subjetiva aqui é a maneira como Adorno se refere à teoria econômica, né, dos marginalistas, também do neoclassicismo e a teoria subjacente ao pensamento liberal e hoje neoliberal. Teoria subjetiva, então, é apenas para ficar claro o que Adorno está falando. Mas nisso se abstrai do momento do poder social e da impotência. Não é o caso de que só hoje o consumo é controlado. Isso apenas adquiriu hoje uma nova qualidade que se impôs no direcionamento do consumo. Mas nessa sociedade, o consumo dos sujeitos não é a chave para a economia, porque suas próprias possibilidades de consumo dependem, primeiro, do sistema econômico como um todo, pode-se consumir tanto quanto permite o status social, e depois o consumo depende da respectiva conjuntura econômica. Sabidamente, em épocas de crise se tem menos recursos para consumir. A controvérsia propriamente dita não é em que direção o curso econômico se deixa apresentar de maneira mais fácil, mas qual teoria expressa de forma mais adequada a realidade em que se dão as relações econômicas dos homens. Porque essa dimensão social do que está envolvido aqui, ela acaba sendo escamoteada, e eu diria intencionalmente, por essa teoria econômica neoclássica. Um programa em que não é apresentada a dependência dos consumidores em relação ao sistema total não é adequado à realidade. Pode-se mostrar que a mudança nos hábitos de consumo não pode ser atribuída ao sujeito, mas que se trata de processos objetivos enraizados na estrutura da sociedade. Por isso, Marx não parte do consumo, mas da produção.
significando produção, predominância dos possuidores. Essa direção é a mais adequada à realidade. A escolha do sistema de coordenadas não é neutra em relação à coisa. Melhor é o sistema em que aparece mais das relações reais. Se as relações são de tipo antagonista, sistema de classes, então os antagonismos também têm de ser expressos na teoria. A economia que ele está chamando aqui de subjetiva, ela trata todos esses fatores que ele está considerando aqui como relações reais, relações sociais reais, que não tem a ver explicitamente com a geração de lucro, que esse é o objetivo desse tipo de economia, trata todos esses fatores como fatores externos e que, portanto, não devem ser levados em consideração numa economia pura. Né? Então, a Adorno está aqui nesse contexto abrindo uma fronte de, de debate, né, com essa linha de economia e que faz parte, né, do trabalho da Escola de Frankfurt, seus diversas vertentes, né, levar esse debate adiante. Né. A economia subjetiva é propriamente uma análise de processos do mercado em que as relações de mercado estabelecidas já são pressupostas. Engels reivindica com razão a herança da filosofia alemã. O questionamento era pelos momentos constitutivos mediante os quais se constitui o mais valor, pelas condições imanentes mediante as quais se constitui o sistema, enquanto a teoria subjetiva procura traduzir os processos já estabelecidos em fórmulas elegantes. Porque os processos já estabelecidos são os processos do mercado capitalista. E um bom economista que segue nessa linha, ele não quer criticar esse sistema, ele quer apenas operar dentro desse sistema e maximizar o lucro né, do seu patrão, o lucro da empresa, seja lá a relação que ele tem dentro do mercado. Em distinção disso, não se trata para Marx da descrição da sociedade de mercado, mas se pergunta pelos constituintes da experiência, sendo fornecida uma crítica dessas categorias da economia. Este programa é o mais profundo. O programa que torna possível expressar mais da realidade é o que parte do problema da constituição. Trata-se de saber se os constituintes da totalidade podem ser apreendidos. Na aparente arbitrariedade do corte de abstração que se faz na realidade, já se encontra incluída a questão da constituição. A teoria subjetiva é essencialmente apologia, ou seja, defesa da sociedade capitalista constituída. Né? Em relação à questão da constituição, a análise da questão do preço é um epifenômeno. Para a crítica, não se pode parar no fenômeno da alienação. Em si, a alienação é uma categoria idealista, mas ela procede do caráter de mercadoria da economia. Tampouco se pode falar em abstrações acerca da questão do poder, mas ele se impõe pela reprodução da vida material dos homens. Caso se parasse nas questões da alienação e do poder, Marx já não teria mais o que nos dizer, restando dele apenas um hegelianismo de esquerda. Marx queria criticar o que se encontra de poder e alienação na sociedade concreta. O conceito da depauperação relativa é muito cômico. Se nenhum trabalhador ainda sabe que ele o é, como afirma Chelsky, onde fica então a possibilidade de se conectar ao conceito de classe? O conceito da técnica não é claro em Marx. Este conceito é tomado de Saint-Simon, sem que esse tenha pensado sobre sua posição em relação às relações de produção. Estas são, por um lado, o que prende. Por outro lado, mudam constantemente, tornando-se também forças produtivas. Essa é a problemática desse conceito. Aqui a gente, essa afirmação de que o conceito técnico não é claro em Marx, se vê como é limitada a leitura que Adorno pratica de Marx. Porque, claro que Marx não vai escrever um tratado sobre técnica, mas Marx compreendeu muito bem a função que a técnica cumpre dentro da economia capitalista e por que a economia capitalista opera, né, diferente de todo outro tipo de mercadoria, com inovação tecnológica, com obsolescência tecnológica e as coisas fundamentais. Marx compreendeu isso muito bem, portanto, eu diria que tem um conceito bem claro do que é técnica no contexto que interessa a ele, que deveria
nos interessar em geral, porque cada vez mais técnica, né, no mundo. Isso não é porque nós somos os sortudos da história que podemos desfrutar dessa técnica. Toda a técnica está ali porque a concorrência capitalista obriga a introduzir novas técnicas. Vemos que surgem as maiores dificuldades no próprio sistema. Marx está sobrecarregado de uma infinidade de questões. O desalentador de nossa situação consiste em que nesse ponto já não se trabalha, mas se critica de fora, sem confrontar a teoria com suas dificuldades imanentes. De um lado, ela é difamada no Ocidente, né? De outro, fetichizada no Oriente. Então, aqui, esse ponto é uma chamada a esses jovens, que aqui no caso está sendo desses apontamentos estão sendo feitos por Paccal, mas também por outros que passaram para lá, como Ney, como no caso de Reichel, que eu já citei aqui. Isso é uma convocação a superar esse estado que já não se trabalha mais os textos de Marx, né? De passar a trabalhar esses textos e se trabalha uma crítica interna nos textos, confrontar a teoria, né? Dificuldades imanentes, superar essas dificuldades imanentes, né? Isso vai ser feito exatamente pelo que o Backhaus batizou lá em 1997 de nova leitura de Marx, né? No Oriente, isso é basicamente a União Soviética e os satélites da União Soviética, né? Ela está cheia de tabus. No Ocidente, se acredita estar cometendo um pecado capital ao se ocupar dela. O futuro do pensamento sobre a sociedade depende de resolvermos esses problemas. A genialidade de Marx consistiu justamente em, enojado, ter enfrentado exatamente aquilo que o enojava, a economia. A objeção de que o socialismo leva à massificação deve ser objetado que essa desaparecerá somente quando os indivíduos já não forem determinados por relações de troca.